quando o Lula diz que é um genocídio que está sendo praticado por Israel na faixa de Gaza, ele está completamente certo, né? E ele está dizendo o óbvio, aquilo que é evidente hoje para milhões de pessoas em todo o mundo, né? O próprio imperialismo americano, o próprio governo Biden, está preocupado com o que está acontecendo na Palestina, né? Porque o massacre é tão evidente, o genocídio é tão escancarado, que o imperialismo americano, ele tenta a todo momento segurar o seu cachorro louco, que é o Netanyahu e é o Estado de Israel, para que não cometa mais atrocidades, né? E nós estamos, nesse momento, diante da possibilidade de um aumento ainda maior, um grande aumento do número de mortos, né? Se o exército de Israel invade a cidade de Rafah, isso vai causar mais milhares de mortes. Milhares de mortes, né? Então, assim, o Lula está completamente certo quando diz que se trata de um genocídio. E pelo fato dele ter usado essa palavra, pelo fato de, ele se posicionar dessa forma, do lado dos palestinos, todo o imperialismo, toda a burguesia nacional está caindo de pau, né? O Lula, quando começou o conflito, ele falou que o Hamas era terrorista, ele condenou a ação. Depois ele foi sendo obrigado a reconhecer que se tratava de uma guerra de genocídio do Estado de Israel contra os palestinos, né? Então, o que significa para nós essa posição do Lula? Significa que hoje, talvez pela primeira vez na história do Estado de Israel e desse conflito com os palestinos, que já vem desde os anos 40 para cá, né? Pela primeira vez, para milhões de pessoas em todo o mundo, estava ficando bastante evidente o caráter racista do Estado. Milhões de pessoas estão começando a enxergar isso. Tanto que a gente teve manifestações de milhares de pessoas em várias partes do mundo. Nos países árabes, nos países muçulmanos, milhares foram às ruas em defesa dos palestinos. E nas principais metrópoles imperialistas. Nas principais metrópoles imperialistas, como Londres, como Paris, né? Como Berlim, nos Estados Unidos, manifestações de massa de milhares de pessoas condenando o genocídio praticado por Israel e defendendo a causa dos palestinos. Então, é essa realidade que você tem milhões de pessoas hoje que estão conscientes do genocídio praticado por Israel, é que também obriga Lula a sair, né, da posição que ele sempre gosta de ficar, que é jogar dos dois lados, né? Ele é obrigado hoje a dizer que existe um genocídio sendo praticado por Israel contra os palestinos. E está correto isso. Agora, ao mesmo tempo, Lula, junto com o Biden, com o Macron, que ele recebeu aqui com pompas, né, nesses últimos dias, segue defendendo a política dos dois estados. Diz que a solução para a Palestina nesse momento é você criar dois estados. Eles mantêm essa mesma cantilena, essa mesma fórmula que já se demonstrou completamente falida, né? Como eu busquei demonstrar respondendo à pergunta anterior, né? Então, assim, essa é o que nós temos a dizer sobre a fala do Lula. Ele está correto em dizer que é um genocídio, né? Mas isso não é suficiente para defender a causa palestina. É necessário que o Lula ele rompa relações políticas, né? É necessário mais do que palavras, é necessário ter atitudes no sentido de romper relações para transformar Israel, sim, no verdadeiro persona non grata no mundo todo, né? Israel é a persona non grata, tem que ser caracterizado como persona non grata, e é necessário que nós exigimos de Lula, do PT, né, que hoje estão dentro do governo, Lula-Alckmin,
é necessário que se rompa as relações políticas com Israel.